Lucas, obrigado. Juliano, obrigado. Depois da Rosana é até difícil, né? Falar depois da Rosana, que é esse esclarecimento, que é essa empreendedora. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da PUC aqui, gostaria de agradecer a presença de todos aqui na nossa casa. É um orgulho para a PUC poder estar recebendo o SPIN aqui, ainda mais falando da questão empreendedora, movimentando, fazendo parte do ecossistema empreendedor da nossa região. É uma coisa muito válida e a gente fica muito feliz em poder estar participando desse processo. E depois que a Rosana deu essa abertura espetacular, falando aí da questão dos conceitos, a imagem do peixinho, né, pulando do aquário cheio de peixe para o aquário com a pedra, né, que é uma realidade inata do empreendedor, né? Então, vamos compartilhar um pouco aqui da questão do papel da universidade nesse processo, né? Que é um aspecto muito importante para a gente refletir, né? Ainda mais numa região como a nossa, que nós temos aqui a PUC Campinas, temos a Unicamp, temos uma série de outras faculdades aqui no nosso entorno, temos universidades. A gente pode falar que São Paulo, estamos a 100 quilômetros de São Paulo, a gente está muito perto de São Paulo, né, que tem grandes universidades também. Aqui na nossa região, em Sorocaba, temos universidades federais, estaduais, São Carlos. Então, a nossa região, né, dentro de um eixo aí de menos de 200 quilômetros, a gente tem um polo da questão tecnológica e de inovação que é espetacular. E qual que é o nosso papel, né, dentro desse processo? Então, a ideia é falar um pouco dessa questão do papel da universidade, trazendo um pouco da reflexão nossa, da nossa participação, não só como universidade, mas também como pessoas que fazem parte dessa comunidade toda, e como que é o nosso papel de empreender, né? Então, dentro desse processo, eu tenho uma empresa de tecnologia também, estou aqui na universidade como professor, estou atuando junto com o projeto PUC Campinas Empreende, também participo de outras atividades aí, então, empresariais, participo há muitos anos aí do CIESP, do Gênese, então, convivo muito com o meio empreendedor, né? E é uma coisa apaixonante, né? Tem até um pessoal, o fundador de um dos grupos que eu participei, ele falava muito que participar da questão empreendedora, participar desse movimento empresarial empreendedor, é que nem cachaça. Você vai tomando, você vai gostando, e vai ficando, e depois é muito difícil você largar disso, né? A gente fala, né? Pedir as contas do emprego é fácil, né? Encheu, cansei. Vou lá na RH, tchau, estou indo embora. Como que você faz isso dentro de uma empresa? Sua empresa tem lá a equipe, tem o funcionário, né? Cansei, vou lá, vou passar na... Não tem RH. Não tem como você pedir as contas da empresa, né? Tem como pedir as contas, mas é muito mais difícil esse processo. Então, se você realmente não se apaixona por isso, fica muito difícil a relação, né? Então, isso é um processo que precisa ser construído. Então, o que a gente vai conversar um pouco aqui é empreendedorismo e universidade, um modelo para transformação da sociedade. Acho que a Rosana colocou muito bem da questão empreendedora, né? Se não tem propósito, eu estou fazendo isso para quê, né? Então, tudo tem que ter um propósito, né? Qual que é o nosso propósito? O meu propósito de trabalhar na empresa A, B ou C, ele está conectado com o propósito real da empresa? Às vezes, eu questiono, eu brinco, às vezes, aqui na PUC com alguns alunos, e a piadinha vai ser sempre a mesma. Tem alguém aqui que trabalha na Souza Cruz? Ou Philip Morris? Não? Então, quando eu escolho, eu tenho uma escolha de trabalhar para uma empresa como essa, que produz cigarro, que é uma coisa bacana. Tem muita gente que fuma, né? Tem gente que fuma, tem gente que não fuma, que faz um bem danado para a saúde, né? Eu até brinco, às vezes, o irmão do meu pai que fuma, da época dele de mais novo lá, era o minister, que o pessoal falava até que não tinha filtro, né? Mas eu lembro que ele pegava, ele acendia o cigarro, e às vezes ele dava 2, 3 tragadas, o cigarro apagava. Lá no cinzeiro, depois ele dava um tempo e ia lá e acendia de novo. E hoje eu vejo, às vezes, o pessoal, né, fuma, acende um cigarro, põe no cinzeiro, vê se ele apaga. O cigarro apaga hoje? Hoje o cigarro não apaga, né? Tem pólvora no meio, que é exatamente para terminar e o pessoal fuma mais, né? Eles estão mandando pólvora para o peito, né? Pô, vou trabalhar numa empresa dessa? Os seus princípios, se você aceitar isso, e que a liberdade de escolha da pessoa é a coisa mais importante, e que o cara tem toda a informação disponível, é uma opção dele ele fumar, o problema é dele, não é meu,
não vejo problema em trabalhar numa empresa como essa. Mas se eu me preocupo com a questão do impacto que a minha empresa traz para o próximo, vai ser difícil trabalhar numa empresa como essa, né? Porque é uma questão de princípio, uma questão de valores, uma questão de propósito, né? Propósito para empreender, propósito para trabalhar. Pô, a gente está na empresa no mínimo aí 8 horas por dia, trabalhando lá, dando sangue, dando... Para quê? Né? Eu vivo para trabalhar ou trabalho para viver? Aí a gente tem que entrar no nosso elo do propósito. Por isso a gente fala que o empreendedorismo é um modelo para transformar a sociedade. Hoje, se a gente não consegue construir empresas que tenham alma, né? A startup ela tem muito isso ainda, né? Da questão de estar iniciando um negócio totalmente instável em relação à estrutura organizacional, forma de trabalho, forma de pensar, é totalmente estável, é totalmente humano, né? Então ela tem uma alma. Se a empresa perde a alma, ela perde o seu valor. Então, na questão das empresas de tecnologia, é muito fácil a gente ver isso, né? A Apple, que consegue construir uma alma dentro de um produto, e a gente tem as outras, basicamente, né? Vou comprar um computador, comprei um Apple, um notebook Apple, legal. Daqui 4, 5 anos, 3 anos, 2 anos, quando eu for trocar um computador, provavelmente o cara que comprou um Apple, ele vai comprar um outro Apple, um outro Mac. E o cara que comprou um Dell, ou um HP, ou um Lenovo, ele vai chegar na hora, ver o custo-benefício e pá, beleza, está valendo, não é? Produtividade, é isso que eu quero. E aí a gente pega lá o balanço da HP, tal, bacana, margem de operação global, 5%. Uau! Uma corporação como a HP, margem global, 5%, Então, quer dizer, daquela porcariazinha que eu compro, eu paguei R$1.000, né? Dos R$1.000 de preço de venda, quer dizer, que não é o preço que ela pega e fatura e ganha, ela está tirando R$50 de rentabilidade, de lucro. E se eu vou trocar cada 2 anos, eu vou estar falando que eu estou ganhando mais ou menos R$2,50, né? Dá até para falar assim, né? Por mês, desse meu cliente, que pode ser que não compre de mim de novo. Por quê? Porque eu não tenho alma. O que eu represento para esse meu cliente? Custo. Que alma bacana, né? Estou transformando? Estou transformando nada. Estou transformando nada, não estou vendendo. Aí vai chegar uma geração nova, quem? HP? Dane-se HP, camarada. E a nossa empresa? E a minha atuação como profissional? Então, eu estou transformando dentro da sociedade, dentro da empresa que eu estou participando, eu tenho que estar conectado na empresa por causa disso, né? Esse propósito. Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e duelo da universidade, eu achei relevante a gente abordar alguns tópicos aqui, uma agendinha, só para a gente entender. Perspectivas empreendedoras. Básico do empreendedor, né? Onde estamos, para onde vamos e como que eu vou construir o futuro. Porque quando eu começo a falar da questão empreendedora, eu estou falando sobre isso, sobre construir futuro, né? E não sobre esperar o futuro acontecer. O que nós vamos fazer para construir o nosso futuro? O futuro é aquilo que eu quero. Eu sou empreendedor. Vamos ver o que o pessoal vai fazer aí, daí nós vamos tocando a vida, né? Então, eu estou vivendo o futuro que os outros estão construindo. Então, essa sinergia, essa ligação com o que eu faço tem que ser muito forte. Papel das empresas. Qual que é o papel de uma empresa? Então, se eu estou falando em empreender, né? Qual que é o papel da empresa? E aí a gente vai entender o papel da universidade. Se eu não entender o papel da empresa, se eu não entender o papel empreendedor, essa estruturação desse caminho, a universidade não tem função. Aí a gente vai entender um pouquinho do papel da universidade, uma reflexão muito baseada na experiência que a gente está tendo aqui na PUC e um pouco que a gente tem conversado aí com outros parceiros de outras escolas, outras universidades e faculdades, nesse processo de construção que a gente está fazendo aqui, e a gente vai tentar dar uma relevância para isso. E aí, dentro do papel da universidade, o grande desafio da parte educacional, que é desenvolver a cultura empreendedora. Como está a nossa cultura empreendedora, né? Como a Rosana frisou bem, a questão lá nos Estados Unidos, o pessoal desde novinho começa lá e pegar e pautar, vamos vender limonada na rua, vendeu, não vendeu.
Ah, vou trocar de casa, vou reformar a casa, ponho tudo para vender na frente de casa, vou vender aquilo lá que é velho, vou trocar pelo novo, né? Existe uma visão de renovação de mercado, de troca, de venda, compra, venda, né? E a gente não tem muito essa cultura impregnada aqui no Brasil ainda. Eu lembro que antes da última eleição a prefeitura, foi o quê? Ano passado, foi 3 anos atrás, né? Praticamente eleição para prefeito. Um conhecido meu, que era lá do Ciesp, ele tinha saído candidato a vereador, ele tinha ficado lá como suplente, né? Aí o cara que era do partido dele saiu para a candidatura nova e ele assumiu. Aí ele pegou e ligou para mim, pô, Tiago, tal, vou ficar aqui como vereador, vou ficar 3 meses. O que a gente pode mandar de projeto legal para cá? Pô, 3 meses, cara, como assim? Não, vamos tentar fazer alguma coisa. Falei, cara, a gente pode tentar, sei lá, só para falar que passou por aí, vamos tentar instituir um conceito de semana empreendedora na cidade, ou vamos tentar falar alguma coisa sobre educação empreendedora. Aí tinha algumas prefeituras que têm alguns conhecidos nossos aqui do Ciesp que atuam, tal, eles mandaram modelos de projeto de lei de conceituação de semana empreendedora, conceituação de disciplina empreendedora para os colégios públicos, tal. E ele mandou o projeto de lei lá na Câmara. Estava já meio que formatado, né? Dá um tapinha, né? Copia e cola, tal, dá uma ajeitada para adequar aqui uma realidade nossa. E lindamente foi rejeitado na comissão de validação legal do processo. Não, isso aqui não é importante. Estamos em Campinas e não passou isso. Coisa de 3 anos atrás. A importância da questão empreendedora e discutir empreendedorismo. Hoje a gente já está vendo um outro movimento. Felizmente, a gente começa a ver luz no fim do túnel. Mas é muito difícil a gente encontrar pessoas com cultura empreendedora, que encaram isso como uma boa coisa. Então, eu vou pegar aqui, eu vou passar alguns números para a gente entender onde estamos. Aqui tem uma participação muito forte do Juliano, que me pegou e mandou, saiu a pesquisa da Endeavor Sebrae sobre a pesquisa de 2014 da questão de empreendedorismo nas universidades. É um material que está público lá no site da Endeavor, são 4 capítulos muito bacanas. Eu peguei alguns gráficos só para a gente fazer uma reflexão sobre onde estamos. Então, dentro das universidades, é um trabalho que eles já fizeram mais de 2.000 entrevistas, depois em 2012, depois eles refinaram esse processo para tentar entender o que está acontecendo dentro das universidades na questão empreendedora. Aí eles perguntaram para as pessoas lá, quando você pretende abrir o seu negócio em percentual? E aí começa lá, 13% nesse ano, nos próximos 3 anos, 33%, ano que vem, talvez no longo prazo, mas tenho ideia do negócio, não tenho ideia do negócio. Quer dizer, tem muita gente ali naquela zona depois dos próximos 3 anos. Mas quando o cara começa já a falar nos próximos 3 anos, era que nem eu falar, um dia eu vou fazer mestrado, eu não vou fazer mais mestrado, não sei o quê, estou há 7 anos na universidade, daí minha esposa deu checkmate, você vai fazer esse ano. O cara me convidou, você vai fazer, agora vai fazer, tá? Passaram-se 7 anos, quer dizer, quantos anos passam, né? Nossa, já passou 1 ano, passou 2, passou 3, né? Passou. E alunos que pensam abrir um novo negócio por ano de ingresso, depois eu validei aqui a matriz embaixo, está ao contrário. O primeiro ano é 2010 e o último 2014. Então, saiu de 55,5% dos alunos que pensam em abrir um novo negócio, está subindo para 62%. Então, os alunos novos estão pensando mais em abrir um negócio. O que não quer dizer que vai abrir, mas eles estão pensando em, já é alguma coisa. Já começa a dar uma informação, o que está acontecendo dentro da universidade? E como que a universidade está trabalhando isso? A gente fala que dentro das instituições de ensino, né, que nem a gente fala da alma, né, dos princípios, toda instituição tem sua alma também, né? A gente não pode esquecer. Por exemplo, aqui na PUC, Pontifícia Universidade Católica, né, iniciou há mais de 70 anos atrás com cursos de filosofia, teologia, direito, né, ciências humanas, depois vieram as engenharias, as tecnologias.
A alma da PUC é totalmente diferente da alma da Unicamp, que nasceu com uma necessidade de desenvolvimento de tecnologia e engenharia no Estado. Ponto. É diferente a alma. O princípio da universidade é diferente. O que ela busca, a forma que ela busca fazer as coisas é diferente. E para isso, para qualquer coisa que a gente discute, a gente tem que pegar e entender para poder colocar a proposição correta de valor no processo. Então, tem gente querendo implementar negócio. Legal. Como que nós incorporamos essa percepção dentro da universidade para fazer isso virar uma coisa que a universidade possa agregar valor? Ajudar nesse processo de transformação. Porque o papel da universidade é educação. E como a gente viu aqui, a Rosana explanou muito bem, eu preciso estar capacitado. Não é produto. Se eu pego o produto e vou para a rua, eu gosto de falar que assim, é briga de foice no escuro, é só sangue. Não sobra ninguém. Né? É briga de foice no escuro, só produto, produto, produto. Por quê? Se é produto, 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 eu esqueço a proposição de valor, eu não tenho ferramenta, eu não consigo pensar em como fazer isso evoluir, não tenho a educação empreendedora adequada, minha briga final vai ser por preço. E preço, todo mundo sabe no mercado, que é o pior diferencial competitivo que qualquer empresa pode ter. Né? Que vem uma empresa maior, aí vai lá e abaixa o preço. Ah, é dumping. Vamos entrar na justiça, então, e discutir. Vamos filosofar 10 anos na justiça o dumping, enquanto isso, em 6 meses, meu negócio fechou. Né? Percepção de apoio para empreender entre os formandos. Então, olha só que bacana. O cara pega, se formou, está indo para o mercado. Quem apoiou ele para empreender? Primeiro lugar, internet. Espetacular, né? É espetacular porque é uma base de conteúdo, de informação espetacular. Mas, de novo, é informação. Eu preciso de ferramenta para fazer essa informação virar algo que seja consistente. Livros. Bacana, muito bom. Hoje o que a gente tem de literatura aí, a Rosana já deixou meia dúzia de dicas aqui, Steve Blank, Eric Ries, Osterwalder, quer dizer, a gente tem aí N autores que geram conteúdo interessante. 65% a família. Amigos e família. Aí começa a ficar uma coisa interessante, né? O Renato, que trabalha com a Rosana, eu não sei de onde é o número dele, depois eu vou perguntar para ele. Mas ele fez um comentário que é muito, muito bacana, que empresas que são formadas por colegas de universidade é muito mais difícil de ter problema societário do que empresas que são formadas por pessoas que a gente conhece no mercado no decorrer do tempo. É muito mais fácil ter sucesso em sociedade com pessoas com quem a gente convive dentro das universidades. Porque a gente tem tempo para conviver a questão dos princípios dessa pessoa, né? Entender melhor o mecanismo, o modelo de tomar decisão, tal, do que começar a pegar as pessoas que a gente conhece no mercado, vamos dizer assim, virou colega de trabalho, bacana, agora, tal, vamos fazer funcionar. E aí entra esse aspecto bacana, 65% em amigos e família. Família não sei até que ponto que é bacana, né? Que às vezes o bicho pega, né, depois. Aí a gente vai para mídia física, TV, colegas de trabalho, 52, e lá a faculdade, 40. Ai, que informação triste, né? Então a gente vê claramente que a percepção do apoio para empreender pelos formandos é baixa em relação à universidade. O que a universidade está fazendo efetivamente para apoiar nesse processo? Ela tem papel nesse? Sim, ela tem papel, educação, né? Opa. E aí a gente começa a ver interesse em participação em disciplinas de ensino de empreendedorismo por curso. Então a gente tem um índice de quantos já fizeram e quantos têm interesse. É muito forte o interesse. A Unicamp, ela tem uma característica que ela tem uma disciplina que qualquer pessoa de qualquer curso é uma disciplina eletiva. Eu posso ir lá, eu escolho, eu faço essa disciplina, né? Na PUC, a gente tem o que a gente chama de práticas de formação, de vez em quando aparece lá a questão de empreendedorismo, e alguns cursos
tem a disciplina de empreendedorismo dentro do currículo da formação do curso. Eu gosto mais da questão disso estar associado dentro do currículo de formação. Eu não sei se gosto isso ser no último ano. Eu acho que no segundo para o terceiro ano, talvez a gente pudesse já ter um primeiro contato, depois mais no final, mais uma repassada, para a gente começar a incorporar mais a questão de impacto, o que eu estou fazendo, como que eu coloco o propósito em tudo isso que eu estou fazendo. Mas o importante é ter. Só que só ter a disciplina também não vai resolver nada, né? Porque muitas vezes o risco da disciplina na universidade é o quê? Eu estou num ritmo onde 5 é 10. 5 passa? Passa. Então 5 é 10. Pelo amor de Deus, eu quero sair daqui da universidade. Não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, não aguento mais. Comigo é quarta-feira à noite, camarada, quarta-feira à noite tem jogo da Libertadores. Quero ir para fora, 9h30. Não, mas começou agora às 9. Não, 9h30 já, começou o jogo. Né? Quando não é na sexta-feira à noite, né? O último horário. Né? Então tem essa agonia do que eu quero dentro da universidade. Né? Aí já é um problema da disciplina ser obrigatória e não ser uma disciplina eletiva. Né? Como que eu trabalho isso? Né? Como que eu posso fazer um mix disso? Porque existe efetivamente o interesse. E aí, mais uma informação interessante. Alunos que já são empreendedores dentro das universidades. E aí temos duas linhas, rede pública e rede privada, e renda em salários mínimos. Essa é uma curva que às vezes deixa a gente triste, né? Porque mostra que quem empreende mais é quem está na região onde o salário mínimo familiar é maior. E está lá na iniciativa privada. Porque empreender, a gente vê muito forte essa questão de transformação social. Né? Me fizeram uma pergunta aqui no começo, acho que foi até o pessoal da TV PUC. Pô, saiu no site do Ministério lá, 4 milhões de microempreendedores individuais no país. Triste, né? Eu acho triste. Microempreendedor individual. O que é um microempreendedor individual? Né? É o pipoqueiro, é o pasteleiro, baixo impacto de capital intelectual envolvido nesse empreendimento. Limitação, até R$60 mil por ano de receita, posso ter no máximo 1 ou 2 funcionários. Quer dizer, estou transformando a vida do cara? Não, estou diminuindo o tamanho do buraco lá da Previdência Social, ponto, acabou. O cara está dando alguma coisinha, 50 mangos por mês é melhor que nada, né? Estamos ajudando a Previdência. Acabou, esse cara não vai transformar a sociedade, a não ser que seja um iluminado que vai montar uma rede de carrinhos de pipoca. Aí bacana, aí esse cara começou a transformar, vai ter 100 carrinhos de pipoca, onde cada pipoqueiro ganha R$1.500 por mês e, né, franqueei carrinho de pipoca. Mas ele não é mais microempreendedor individual, porque ele abriu uma rede, ele vai colocar o cara para ser microempreendedor para ele, e ele vai ser o dono do carrinho, vai cobrar uma taxa de locação, tal, não sei o quê, tarará. Vai ser uma empresa simples. Então, é maluco isso, mas é isso mesmo. Quer dizer, eu queria ter 4 milhões de pequenas empresas de base tecnológica. Alguns anos atrás eu tinha visto um número de quantidade de empresas no Brasil que mexem com nanotecnologia, não passavam de 10. Tinha um conhecido meu de São Carlos que era uma das empresas de tecnologia, dessas empresas de nanotecnologia. Falei, caraca, 10 empresas? Onde está a geração de capital intelectual nosso? Está nas universidades. Olha só que maluco. Pesquisa, inovação, está ficando lá dentro e não está saindo. Aí a parte bacana da Unicamp, eu tenho as patentes, virou patente, está lá na Inova. Eu preciso fazer esse trem entrar no mercado. Desafio. Vamos estimular. Se às vezes o nosso pesquisador não teve a pegada, a sacada do que eu vou fazer com isso, de repente eu trouxe alguém de fora, com um sangue diferente, eu faço isso para o mercado. Porque essa patente, ela teve um custo de produção, né, pesquisa,
E se ela não voltar para a sociedade de alguma forma, é um custo que virou nada. Eu preciso fazer isso voltar para a sociedade, né? Aí, de novo, como que eu, dentro da universidade, estou fazendo essa roda girar? Eu tenho que fazer a roda girar. Papel de quem? Da universidade, está lá dentro. Para transformar esse gráfico aqui de uma coisa diferente. Porque para onde que nós vamos? Então, a gente fala, onde que a gente está? Estamos tendo um cenário aí, a questão, as pessoas querendo empreender, satisfação com a carreira, por grupo de pesquisados. Então, são as pessoas que pegaram e saíram daí da universidade e foram pesquisados. Empreendedores, 92,9% dos empreendedores estão satisfeitos com a carreira, né? Primeiro morde um pouco de osso de canela, mas depois começa a melhorar, né? Mas vai ter que morder canela. Potenciais empreendedores convictos. O que é um potencial empreendedor convicto? Não, assim que eu tiver oportunidade, camarada, eu vou rasgar com o meu negócio que eu tenho aqui, ó. Eu sou empreendedor, eu pego, eu ajudo a desenvolver o meu negócio, o negócio lá da empresa que eu trabalho, tarará. Quando sobrar para mim a oportunidade, eu vou fazer virar. Convicto que é empreendedor, né? É potencial, né? Um dia vai virar. Potenciais empreendedores novos. De novo, o pessoal que eu vou empreender ainda, mas eu sou um potencial, eu vou empreender, está chegando a ideia. Não empreendedores, aí que é bacana. Não empreendedores novos, eles são mais satisfeitos que os potenciais. Porque o potencial, ele imagina que a satisfação dele vai estar fora, né? De onde ele está. Por isso que ele é um potencial. Então isso gera frustração. O cara que já falou, não, é isso mesmo que eu quero, eu não sou empreendedor. Não vou empreender, a satisfação aumenta. E não empreendedores convictos não necessariamente quer dizer não vou empreender, não quero empreender, tenho raiva de que empreende, é quase isso. Não quer dizer que é satisfeito. Porque ele, às vezes, pode achar que ele está sujeito a eu tenho que aceitar, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, 8h48 e tal. Então, o que é bacana desse gráfico, eu acho, é a questão da satisfação do empreendedor. Aí, de novo, a gente volta para a questão da paixão do cara. Ele está fazendo isso por paixão, por propósito ou não? Então, para a gente pensar um pouquinho nesse processo para onde vamos? Mesmo como universidade, né? Para conquistar resultados, a gente precisa conhecer e entender as tendências do ambiente de negócios. Tendência, né? É simples, né? Tem... quem que é a pessoa? O Luiz Rasquilha fala muito sobre isso, é um consultor de tendências. Qual que é a diferença de tendência, onda e moda? É uma avaliação legal para a gente pensar. Tendência, onda e moda, né? São 3 modelos diferentes. Moda é bacana. Então, voltou para a moda, a gente pode até usar a própria moda, né? Está na moda novamente usar calça boca de sino, que era moda em 1900 e Guaraná com rolha. Então a moda chega no momento, ela sobe, passou um momento, ela vai embora. Mas como é moda, ela pode voltar. Dá uma mexidinha e ela volta. Então ela tem um delta de tempo entre os seus picos. Se eu estou trabalhando com esse elemento de moda, no momento que a onda está subindo, a curva está subindo, espetacular, né? Se eu entrar no fim dela, eu vou para o buraco e não sei quando ela vai voltar. Essa é a parte bacana da moda. Ela volta, eu só não sei quando. A onda, né, como o próprio nome fala, né, ela sobe e chega uma hora que ela quebra. Só que normalmente a onda, né, numa hora ela quebra e vai embora, né? Aquela onda não volta mais. Vem uma outra onda. Mas aquela já foi.
Então, quando a gente mexe ainda mais com tecnologia, essa é uma reflexão muito forte que a gente tem que fazer. O que eu estou fazendo em tecnologia é onda, é moda ou ela é tendência? Tendência é uma curva contínua, né? Então, saiu o resultado essa semana de vendas de carro na Europa. Os últimos 18 meses na Europa está crescendo o volume de carros novos vendidos. Nos últimos 18 meses. Isso quer dizer que isso é uma tendência. Está subindo devagarzinho. Se a gente pegar e entrar lá no site da Anfávia, vamos ver como que é a venda de automóveis no Brasil. Alguém já fez isso? Não, vou montar uma indústria, vou montar um negócio para atender o setor automobilístico. Você tem dinheiro no bolso? Por quê? Seu coração está bom? Tem certeza? Entra lá e vê como que é o gráfico. É um zigue-zague, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não tem tendência nenhuma. O que é o sobe? O governo deu incentivo, baixou o preço de carro, pá, sobe. O governo cortou incentivo, pá, desce. Deu incentivo de novo, pá, sobe. Não tem tendência nenhuma. Eu vou entrar nesse mercado, para quê? Coração tá bom? Você vai atender só esse mercado? Coração tá bom? Aguenta o tranco? Tem bala na agulha? Tem capital para segurar o movimento do sobe e desce? Tem. Boa sorte. Trabalha pra caramba, você vai precisar. Você vai precisar de margem para poder suportar o vai e vem. Por quê? Porque não tem uma tendência clara. Celular, celular é tendência. A tendência é o celular ou é a comunicação instantânea? A tendência, às vezes, é mais conceitual do que necessariamente física, aplicada, né? Aí os cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala em tendência do ambiente de negócio. Se a gente for pensar um pouquinho na história, eu adoro esse desenho, essa foto. Onde tudo começou esse processo maluco nosso, né? Revolução Industrial, século XVII, foco era o quê? Resultado financeiro, ponto, acabou. Vamos fazer dinheiro. Artesão para quê? Põe lá, produção em série. Manda ver, escala, né? Beleza. Finanças é tudo. Passou um tempinho, estamos aqui hoje, revolução do conhecimento, acabou o século XX, século XXI, foco nosso, está onde? Muito centrado ainda, a gente está vendo muito claro as empresas da velha economia, com foco ainda no resultado financeiro. Quando eu falo, tem um HP aí, 5%, não é uma crítica para HP. Nossa, não, é uma porcaria a empresa. Não, ela está nesse foco aqui ainda. É o resultado financeiro. Ela está claramente. Você não vê um processo de construção de uma coisa diferente. Até porque ela, como uma grande corporação, é difícil comprar uma alma depois de velha, né? É muito mais fácil ela ser substituída do que alguma coisa diferente. Grande empresa não quebra, é só lembrar isso o pessoal da Kodak, né? Então, aonde está a nossa alma? A gente está aqui, nesse presente, aqui não, estamos numa transição. Aí eu trouxe algumas coisas aqui para a gente pensar em construção de futuro. Aí a gente passou por um processo aqui há 2 anos aqui no Brasil, Rio Mais 20. Né? Eco 92, Rio Mais 20, 2012, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. A Bolsa de Valores tem a Bolsa Novo Valor, que são empresas que têm uma proposta de valor diferente, que é avaliada pela BMF, então ela tem um grupo de empresas que tem uma qualificação diferente para investimento. É um pool de empresas que pensa e atua, tem propósito diferente. E o que é bacana é o seguinte, elas não fazem diferente sustentabilidade porque é legal, não. Se a gente for ver a rentabilidade desses caras aqui, a rentabilidade desses caras está melhor do que o pessoal da economia velha. Né? A Rosana abordou a questão lá, né? Negócios sociais, empreendedorismo social. É bonzinho, tal.
tem ninguém bonzinho, não. O propósito é bacana, mas ele tem que dar resultado, porque se não der resultado, eu não consigo ampliar o impacto, né? Para mim ser bonzinho e ajudar alguém, tal, pô, beleza, faço trabalho social, vou lá na igreja, vou lá em algum lugar e ajudo, vou numa ONG e ajudei, pronto, acabou, fui bonzinho um dia. Isso não dá impacto, isso é pontual. Negócio social causa impacto, causa transformação. Então eu preciso ter resultado para ampliar transformação. Um outro conceito que está rodando muito nos Estados Unidos, conscious capitalism, quer dizer, capitalismo consciente. Eu compro de fornecedores que eu sei que tem alguns propósitos, que tem uma forma de relacionar não só com o produto, comigo, o cliente, mas também com seus fornecedores, com seus funcionários. Então começa a entrar uma coisa diferente. Aqui eu trouxe aqui um Sai do Rio Mais 20, só para pegar e ver. Aqui a página de ontem lá do novo valor da Bolsa, quer dizer, ela tem todas as informações sobre como que isso está funcionando, o que as empresas estão pensando. Aqui o site do pessoal do Conscious Capitalism, falando aqui, vai ter o evento agora em abril, lá nos Estados Unidos, sobre o fórum deles, está rodando Estados Unidos, Austrália, Europa, esses caras estão rodando, o Brasil ainda... já estão vindo para cá também. O pessoal da associação comercial aqui, que gosta muito, a Adriana Flose gosta muito desse conceito aqui, da questão do comércio, varejo, está acontecendo. Até trago aqui, né, o papel das empresas, para a gente pensar. Se a gente olhar dentro da questão do capitalismo consciente, ele tem essa matriz aí que é muito bacana. Eu tenho que ter propósito muito grande. Se eu tenho propósito, eu tenho engajamento. Se eu não tenho propósito, eu não tenho engajamento. Como que eu crio propósito? Não é resultado financeiro que cria propósito. É diferente a percepção. Eu tenho que ter uma orientação para os meus stakeholders. Stakeholders, não os acionistas, simplesmente os acionistas. Eu tenho a sociedade, meus parceiros, os investidores, os clientes, os colaboradores. Todos são stakeholders, todos participam desse processo. Eu tenho que ter uma liderança consciente. Aí entra muito de conceitos de mentoring, motivação, desenvolvimento, inspiração de pessoas. Como que eu inspiro a minha equipe a trabalhar? Isso é processo, isso é aprendizado, isso é educação. E eu tenho uma cultura consciente, que está muito enraizada com alguns princípios ali, de verdade, autenticidade, de se importar com o outro, né, de ter transparência, integridade, de educação e de empowerment, quer dizer, de transformar, de empoderar o próximo. Isso é um modelo de empresa de futuro. Eu acredito nesse trem aqui. Essa visão de empresa é o que vai pegar a nova onda. E a nova onda não é a gente não, hein? A nova onda está com 10 anos de idade hoje. Daqui 10 anos. Essa nova onda vai fazer a transformação das empresas que estão hoje no mercado. A gente ainda está convivendo de forma muito enraizada com as empresas do mercado velho, vamos dizer assim, que estão enraizadas com essa cultura financeira. A nova onda está com a moçadinha nova, que eles com 20 anos vão estar começando a trabalhar, vão estar começando a ter sua fonte de receita, e eles vão estar começando a pensar em como comprar, de quem que ele compra e com quem ele se relaciona de forma diferente. Todo um mundo totalmente conectado, coisa que não era 10 anos atrás. Eu lembro quando eu fiz a minha pós em e-business, existia e-business, né? Foi na época da bolha da internet, em 2000, estourou a bolha, né? Lá atrás a gente fala, não, o mercado, todos vão ser usuários, vão fazer uma solução para a internet. Aí as empresas quebraram. Por quê? Porque há 10 anos atrás ninguém nunca tinha convivido com isso. O que era lindo em 2000 é realidade hoje. Então os modelos de negócio que os caras montaram lá para 2000 não funcionaram. Hoje eles estão funcionando. De uma forma melhor, porque hoje, né, quem tinha 30 anos lá atrás, hoje tem 40. Mas o cara que tinha 10 anos tem 20, já está convivendo com isso
foi natural a convivência com a internet. Eu conheço gente aqui na universidade que fala, que é professor, eu não uso internet banking porque eu tenho medo, é muito arriscado, tal. Caraca! Acontece isso? Acontece. É a geração. Está transitando a geração, né? Então, a nossa geração fica mais velha e a mais nova que começa a dominar. Isso é tendência. Isso que a gente tem que refletir quando a gente está pensando na questão do modelo do nosso negócio. E aí, eu vou começar aqui a pensar o papel da universidade. Eu elenquei aqui alguns nomes de empresas globais, nacionais e uma local, só para pensar um pouquinho o papel da universidade. O Google é um TCC. O Google é um TCC. Trabalho de conclusão de curso. Feito por alunos de uma universidade. O Facebook nasceu numa universidade. Discutível se com uma orientação já de visão de negócio ou não, de sacanear alguém ou não. Tem toda uma lenda por trás que só quem participou disso vai saber mesmo. Mas depois de 10 anos, foi um negócio que surgiu numa universidade. Por alguns alunos. A Microsoft nasceu por alguns alunos de uma universidade. Bill Gates, o Ballmer, os caras estavam juntos na universidade. Mas não foram eles não fizeram o DOS. Não fizeram, mas eles estavam juntos. Né? A Apple, Steve Jobs com Wozniak, amigos de infância, na universidade, a primeira equipe da Apple, né? Eles começando a montar universidade, garagem. O Buscapé são amigos de universidade. A Software, eu coloquei aqui, todo mundo deve, o pessoal aqui da AGTI vai conhecer, tal. Era um professor aqui da PUC, com alguns alunos aqui da PUC. Então, CIT a gente conhece que tem uma história que conecta pessoas que estudaram juntos, Matera, várias das empresas tecnológicas têm essa história, que de alguma forma nasceu dentro de uma universidade, né? IVP, a própria IVT, né, quer dizer, Unicamp Ventures, né, quer dizer, são filhos da Unicamp, né, empresas filhas da Unicamp, foi conceituado assim. Tem uma linha de identificação com a universidade. Então, nada mais óbvio que a gente pensar no papel da universidade. Aqui eu trouxe a missão da PUC, só para a gente entender o que a gente fez o cruzamento aqui. Missão, produzir, enriquecer e disseminar conhecimento. Construção de sociedade justa e solidária e, através de capacitação profissional de excelência e a formação integral para a pessoa humana. Cara, isso aqui é empreender, meu. Isso aqui é desenvolvimento de negócio. Produzir, enriquecer e disseminar conhecimento. Quando eu estou fazendo um produto, um serviço para melhorar a vida de alguém, que basicamente é isso que um produto, um serviço é disseminar conhecimento. Construir e disseminar. Sociedade justa e solidária. Se eu estou desenvolvendo uma empresa, né, não sou mais microempreendedor individual, ainda mais se eu agrego o capital intelectual, eu estou fazendo uma transformação de uma sociedade em questão de renda. Por isso que é importante ter empresa de base tecnológica, porque empresa de base tecnológica paga bem. Por isso que é importante ter indústria, porque a indústria tem uma estrutura de qualificação necessária, de cargos, de funções, que exigem capacitação e que pagam bem. Então, empresas que agregam tecnologia são fundamentais nesse processo, visando capacitação de forma profissional de excelência. Então, eu como universidade, eu vejo aqui, eu tenho que produzir e disseminar e construir sociedade justa, eu tenho que estimular o empreendedorismo. Eu tenho que fazer isso. Está no meu sangue, está no sangue da universidade. Lógico que a gente não vai incentivar ninguém a abrir uma empresa de produção de cigarros, né? Porque daí não tem a ver com os nossos valores. Então, isso mesmo. Então, o que é a questão de empreender dentro da universidade? Eu tenho que juntar tudo isso, missão, visão e valores, e transformar isso em impacto social. A missão da universidade é essa. Da PUC? Não, de qualquer universidade.
Qualquer universidade que desenvolva conhecimento, ela tem que fazer isso. E aí, dentro da sua missão, da sua visão e dos seus valores, ela vai potencializar o ser empreendedor. O que é o nosso projeto? Então, a gente está entrando no 3º ano desse projeto. Começou um projeto experimental, em 2013, e a gente está andando nessa roda. A gente construiu uma visão, que é o PUC Empreende, onde a gente começou estimulando desafio de ideias, ambiente de cocriação associado a um prêmio. Então, fizemos um desafio, da mesma forma que tem o desafio do Unicamp, que tem o desafio da UGV, desafio Santander, que tem N desafios, com uma atividade extracurricular, mas uma oportunidade para a gente pegar e se qualificar em ferramentas de desenvolvimento de negócio, ferramenta de modelagem de negócio, contato com empreendedores, com empresários, para poder fazer a disseminação de conhecimento. Então, começamos a fazer o primeiro ciclo aí do processo. O ano passado, dos melhores grupos, a gente abriu uma oportunidade deles retornarem ao PUC Empreende num processo que a gente chama de pré-incubação. Aí surgiu a oportunidade maravilhosa de parceria com a Baita, que acolheu muito bem 2 dos nossos grupos aí para fazer esse trabalho de aplicação da ferramentaria, da validação da ideia de negócio. E foi muito bacana. Os 2 grupos eles se transformaram. Tiraram a questão técnica da técnica em si, a preocupação com o produto, foram falar com os clientes e evoluíram muito. E hoje a gente está no seguinte passo, a gente está com os editais na revisão de português para abrir novamente o novo prêmio, o desafio desse ano, para abrir o edital da pré-incubação novamente esse ano. Estamos pensando em como vamos fazer a incubação aqui dentro. É o nosso próximo ciclo. Por que como vamos fazer a incubação? Porque desses grupos que participaram da pré-incubação, a gente vai ter o primeiro CNPJ induzido desse processo saindo agora para abril e maio. Então, o que a gente teve de resultado aí? De novo, é um projeto experimental, né? Que tudo que a gente tem que fazer é experimentação. Não dá para... o PUC tem 18 mil alunos, vamos fazer um projeto para 5 mil alunos? Não, pelo amor de Deus, a gente não sabe brincar com isso ainda. Vamos devagar. Vamos empreender, mas com racionalidade, né? Sem ficar louco. 114 inscritos em 2013, 112 em 2014. Fizemos uma banca de avaliação para triar os projetos, para não ficar, vamos qualquer coisa para o fim, não. Vamos triar os projetos. 5 projetos em 2013, 4 em 2014. Alunos que participaram de mais de 30 cursos diferentes aqui da universidade. Temos o primeiro CNPJ nascendo agora em 2015 e estamos estudando o processo de incubação. Então, o papel da universidade é educar, capacitar e dar suporte para o desenvolvimento das ideias. E aqui, dentro da PUC, nós estamos abertos a conversar com os alunos, ex-alunos, empreendedores, empresários que estão dentro do nosso ecossistema e que queiram participar desse movimento. Que vejam que isso tem significado e que isso tem um propósito. Então, a gente fica muito feliz em ver que um programa que estimula a questão empreendedora pode gerar resultados e pode, no final, chegar no nosso maior objetivo, que é gerar impacto de transformação da nossa sociedade local aqui. Tá bom? Agradeço muito o tempo, a disponibilidade de vocês aí de estar ouvindo um pouco essas palavras e fico à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Excelente. Perguntas? Alguém? Ninguém? Eu tenho uma. Do processo aí do PUC Empreende, né? Vai nascer um primeiro CNPJ, muito legal, um resultado em apenas 3 anos, é maravilhoso, né? Mas... obviamente sem querer expor, mas com relação à qualidade, como é que foi assim, o processo? Está ainda precisando comer muito arroz com feijão? Cara, por isso que a gente teve 5 projetos no primeiro ano e 4 no segundo. Acho que o grande desafio que a gente tem que pegar e olhar dentro da universidade o Napoleon Hill ele tem uma
uma colocação muito clara que qualidade é hábito, né? E a gente tem que quebrar um pouco, às vezes, a cultura que 5 é 10. Então, quando a gente vai empreender, 5 não é 10. Ó, pedir para você fazer aqui nem rotina de trabalho. Camarada, você está trabalhando. Você tem, se é empresa de tecnologia, você tem 10 tickets para fazer essa semana. Cara, eu fiz os 10, mas faltou uma pontinha em cada um dos 10. Ah, mas ó, dava 7,5 de média, vai, eu vou passar, 75%. Não, você não entendeu. O fazer os 10 ao 5. Então, esse balizamento que é muito difícil ainda, que a gente precisa trabalhar com a questão da cultura. E infelizmente, a gente tem um desafio, infelizmente, é uma oportunidade. A gente tem um desafio interno na universidade, que são excelentes trabalhos de conclusão de curso, excelentes projetos, mas quando eles olham o nosso projeto de empreender, eles às vezes ficam com medo, nossa, mais uma coisa para mim fazer, mais um trabalho, e eu quero ir embora daqui. Então, essa conexão ainda da questão, é mais um trabalho versus, isso é uma coisa que pode ajudar a realizar meu sonho. Então, a gente está no passo de como que a gente faz um processo de comunicação mais efetivo que gere esse link. Porque a gente acredita que quando a gente conseguir gerar esse link, e um pouco disso, de pegar esse primeiro CNPJ sendo aberto, a gente tem que colocar ali com muito orgulho, né? Talvez a gente vai começar a ter um argumento mais claro, mais palpável, para quem é mais tradicional, conservador assim, existe resultado sim, mesmo trabalhando num universo limitado tal, para a gente pegar e da quantidade tirar alguma qualidade. Só para exemplificar, esse potencial primeiro CNPJ nosso, que está abrindo, ele fez o Empreende em 2013, o tema do PUC Empreende dele foi o trabalho de conclusão de curso dele de engenharia de computação, foi o melhor trabalho de conclusão de curso de engenharia de computação, e é o cara que vai abrir o CNPJ agora. Então, quer dizer, começa a ter link. Tem uma consistência. Começa a ter link, né? Então, acho que é esse o potencial. Mas teve outro projeto que era bacana. Mas eu quero empreender, é meu sonho mesmo? Então, é esse link que é o trabalho da construção nossa. Você falando também da questão daquelas curvas, as duas curvas, né, dos empreendedores de baixíssimo impacto, né? Nesse mesmo relatório também depois tem uns comentários de que aqui no Brasil ainda se empreende muito pela necessidade e menos pela oportunidade, né? O cara está lá no Nordeste, no Norte, não tem o que fazer, ele vai ter que criar um negocinho dele para ele dali tirar o sustento, né? A partir do momento que a universidade começar a chegar, né, seja através de ensino à distância, que é um movimento forte que está acontecendo também, aí eu acredito, assim, não é nenhuma pergunta, é uma colocação que eu estou fazendo, eu acredito que a gente vai começar nesse círculo virtuoso, né? Que aí você começa a subir o sarrafo, né? O cara ele vai ter que começar a empreender e com certa qualidade, porque senão ele vai ser engolido por todo mundo que está vindo atrás, né? Então eu acho que é isso que é o que a universidade tem como papel assim preponderante, né? E lógico, pegar todo o conhecimento que a academia gera e jogar para fora, né? Para fora dos muros, né? Levar isso para a sociedade e reverter em benefício. Aproveitando esse gancho que o Juliano estava falando, exatamente da universidade começar a jogar todo esse conhecimento que está sendo gerado aqui dentro para fora. Hoje, no programa, ele é exclusivo para alunos. Existe alguma maneira do público aqui conseguir interagir com esse programa, seja, de repente, conhecendo algum aluno que faz parte ou não, por conta própria? Como que funciona? Existe perspectiva, se hoje não é possível? Hoje, o cenário é o seguinte: o nosso cenário do projeto Desafio de Ideias, ele é para qualquer aluno da universidade. Graduação, pós-graduação, mestrados, tal. Então, o Desafio de Ideias está limitado aí. A pré-incubação, a gente, no primeiro ciclo, que foi ano passado, a gente colocou somente alunos que tenham participado do Empreende. E aí a gente cometeu um erro, que o primeiro colocado de 2013,
foi o TCC de um pessoal de educação física, foi muito bacana o projeto. Eles se formaram, aí o edital matou eles na palavra alunos regularmente matriculados. Puf, a gente perdeu esse projeto. Perdeu a questão da relação da universidade com eles. Esse ano, a gente vai ter um edital específico para desafio de ideias e um edital para pré-incubação. No edital da pré-incubação, podem participar alunos e ex-alunos que participaram do desafio de ideias nosso, mediante a apresentação de um projeto que a gente vai qualificar. O que vocês querem fazer aqui esse ano? É isso? Vocês vão ter que trabalhar. É isso mesmo? Tem certeza? Tem. Então, a gente vai ter uma banca que vai aprovar para poder fazer as atividades da pré-incubação. E a visão nossa da incubação, nessa linha, vai ser muito orientada para que tenha pelo menos um integrante da empresa incubada, aluno ou ex-aluno da universidade. Então, esse é o primeiro ciclo que a gente está montando. Então, a universidade, para quem não estudou na PUC, ela abre a oportunidade de participar dentro das nossas atividades. A gente tem atividades de mentoria, temos atividade de troca de informação, onde quem está no mercado é muito bem-vindo, né? E nessa questão, vou começar a me relacionar com alguém da PUC para poder participar. Pô, legal, você pode ser um potencial incubado nosso. O que a gente não vai incubar são empresas, claramente, onde não tenha nenhum aluno ou ex-aluno da universidade. O nosso caminho está sendo esse. Então, dentro da empresa que será incubada, eu tenho que ter alguém, aluno ou ex-aluno. No desafio e na pré-incubação, a gente está em discussão, não vai ser para esse ciclo, se quem não é da universidade pode participar junto do processo da pré-incubação. Aí tem uma discussão meio filosofal rolando, de como fazer a participação disso, porque como que eu vou criar um elo dessa pessoa que nunca teve elo com a universidade? Aí ele está aqui participando de uma atividade, aí tem N riscos jurídicos e administrativos, etc., que, infelizmente, a universidade ela tem que olhar para se precaver. A pessoa estava aqui na universidade, tropeçou, caiu no chão, se machucou. Quem que é esse cara? É aluno? Não. Ele estava num edital onde ele não é aluno, ele não é nada. Ele se machucou aqui, e aí, o que eu faço? Como é que fica a responsabilidade da universidade em relação a esse acidente? Tem umas coisas assim, pô, isso aí não acontece, é maluco. Cara, você foi pegar e falar com o pessoal do jurídico lá, você vai ver que tem uma pilha de má notícias que o pessoal lá trata. Então, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que tomar aqui dentro. Mas a ideia é que no caminhar, tanto a pré-incubação quanto a incubação, aceite não alunos da universidade, desde que dentro do grupo formado por alguém que tenha feito parte do processo. Eu acho legal, até como o papel da universidade perante a comunidade, né, ao redor, mas só para entender melhor, a parte de mentoria, ela necessariamente está dentro do processo de incubação ou não? Alguém que não tem nenhum vínculo com a universidade conseguiria ter algum tipo de mentoria, acompanhar o processo? Não, de alguma maneira? Nesse momento não. Nesse momento não. Quem está participando da mentoria, então, são os grupos, tanto em qualquer uma das fases, né, a gente tem os momentos específicos onde os mentores entram. E aí tem várias coisas acontecendo, estamos desenvolvendo um modelo em parceria com a Baeta para a gente tentar montar um modelo de formação de mentores também. Então, para falar, legal, você quer ser mentor? Né, que nem a Rosana falou, o cara sabe o que é uma startup? Não sabe. Vai ser mentor do quê, né? Não, você tem que ter um departamento, quem que é o seu gerente de vendas? Gerente de vendas, cara, calma lá. Não faturo nada, não tem nem 100 mil ainda para faturar, tem que, né, crescer um pouco mais, né? Então tem que fazer uma adequação no papel do mentor, então a gente está desenvolvendo coisas para poder encaixar e agregar valor nesse processo. Legal. Por último, como que eu acompanho esse processo? Os editais vão sair no site da PUC mesmo? Eles são públicos? Os editais saem no site da PUC, aí a gente tem todo um processo de comunicação interna, e aí tem o papel dentro que a gente pega e faz a divulgação dentro de cada um dos centros, né, de fazer a divulgação para os alunos, vamos começar a ter alguns cartazes aí esparramados pela universidade fazendo o convite à participação. Legal, bacana. Então, se alguém tem contato com algum aluno aqui, pode, de repente, até usar desse vínculo para trazer uma ideia de negócio para o programa? Por exemplo, é uma ideia, né? É uma ideia. A gente, como tem essa conotação do desafio, faz parte.
Legal. no processo dessa aceitação. Show. Obrigado, Thiago. Beleza? Parabéns pela Maravilha. apresentação. Obrigado. Valeu.